Ela foi a principal crise do capitalismo no século XX. O próprio capitalismo se transformou e a crença nesse sistema ficou seriamente abalada. Todo o planeta sofreu suas consequências. Saudações! Eu sou o professor Ney Nordin e nós vamos conversar sobre a crise econômica de 1929. O fenômeno das crises cíclicas do capitalismo já era conhecido desde o século XVIII e mesmo antes. A saída dos empresários era aumentar preços, reduzir salários e esperar até que a coisa se acomodasse. Importante é que existia a crença de que o capitalismo tinha a capacidade de se autorregenerar, de se adaptar às crises e sair bem no final. Era a famosa mão invisível do Adam Smith. Bom, a economia norte-americana já apresenta problemas desde meados da década de 20. Para começar, os salários estão terrivelmente defasados, eles não acompanham a subida dos preços. A mecanização da indústria e da agricultura também já está deixando muita gente desempregada por aí. Um fator que exerceu papel fundamental nessa crise foi a Primeira Guerra Mundial, o maior conflito que o mundo já tinha visto, 10 milhões de mortos. É importante lembrar que a Primeira Guerra Mundial aconteceu na Europa. Foi na Europa que foram dizimadas cidades, população, agricultura e indústria. Só que a Europa precisava se abastecer. Os países da Entente foram se alimentar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles buscavam alimento e também armamentos. Só para te ter uma ideia, 80% do petróleo usado pela Entente na Primeira Guerra Mundial foi trazido dos Estados Unidos. No final desse conflito, os Estados Unidos estão numa posição econômica muito confortável. Aliás, eles passaram de devedor a credor. Olha só que dado interessante. Antes da Primeira Guerra Mundial, eles tinham uma dívida externa de 3 bilhões de dólares. Passada a Primeira Guerra Mundial, agora eles são o maior credor do mundo. Eles têm 11 bilhões de dólares a receber da Europa. Não é bom? Acontece que lá pelo período de 1920 e 1921 começa a acontecer uma coisa chamada crise de reconversão. Mas o que é isso? É uma coisa muito simples. A Europa lentamente volta a reativar sua economia, a sua indústria volta a produzir e a sua agricultura volta a produzir. Ou seja, a Europa vai importar menos dos Estados Unidos. E os Estados Unidos era para ter entendido o recado e frear sua produção. E isso não aconteceu. Os Estados Unidos entrou numa roda viva de superprodução. Enquanto a Europa, inclusive, adotava tarifas alfandegárias. Nos Estados Unidos, a indústria produzindo a mil, ninguém percebia o que estava acontecendo e ainda um otimismo tomando conta do mercado e criando todo um mercado especulativo. Logo, logo, essa bomba ia estourar em algum lugar. A década de 20 tem outra característica muito interessante. Foi uma espécie de paraíso do consumo. Os lares viviam atrolhados de todo que tipo de cacarias e eletrodomésticos que o dinheiro pudesse comprar. Para te ter uma ideia, em 1929, 1 em cada 6 cidadãos norte-americanos possuíam um automóvel. Todos respiravam os ideais dourados da felicidade e da liberdade. Os valores eram questionados. Todo mundo frequentava aquelas festas regadas a muita bebida que, aliás, era proibido por causa da lei seca. Aquela geração ficou sendo conhecida como a geração perdida, por causa da sua alienação e por causa da sua superficialidade. Isso foi retratado num romance de Scott Fitzgerald, lançado em 1925, chamado O Grande Gatsby, que, aliás, depois virou filme. É também o grande momento de emancipação da mulher. Em 1920, a Suprema Corte reconheceu a 19ª emenda, que permitia à mulher de todo o país o direito de participar de eleições, o direito de votar e ser votada. A mulher não quer mais ficar numa posição secundária na sociedade, ela quer exercer os seus direitos. Os cabelos e os vestidos estão ficando mais curtos. E as mulheres agora estão ousando a fazer coisas que antes elas não faziam. Elas estão dirigindo, fumando, dançando, usando roupas de banho mais curtas e até falando de sexo em público, coisa que antes não era permitido. Na década de 20, está surgindo uma mulher mais funcional e mais adaptada a essa sociedade moderna de consumo.
outro aspecto muito interessante naquele momento é o cinema. O cinema já é uma diversão em massa. Em 1929, 110 milhões de norte-americanos vão ao cinema por semana. É um cinema que para nós pareceria muito primitivo. Preto e branco, cinema mudo, acompanhado por uma orquestra, mas já é um cinema que induz ao consumo e que transmite os valores norte-americanos para todo mundo. O consumo em massa já é muito estimulado. A publicidade tem um papel fundamental também. Um exemplo muito interessante está na campanha de Natal realizada pela Coca-Cola no ano de 1931. Nesse ano, o publicitário Adam Sandler apresenta para o mundo a imagem do Papai Noel vestido de vermelho. A partir daí, essa cor seria exclusiva do bom velhinho. Consumir é visto como uma obrigação patriótica para causar o crescimento do país. 60% das vendas já era feito a crédito. Comprar era muito fácil. Uma característica muito marcante desse momento é a imigração. Os Estados Unidos já é visto pelo mundo todo como a terra das oportunidades. No período de 1900 a 1910, 3 milhões de imigrantes aportam nos portos norte-americanos para viver naquele país. A Irlanda, na década de 60, teve uma estiagem conhecida como crise da batata. Dizem que 1,5 milhão de pessoas morreu de fome. Outro 1,5 milhão de almas teria arrumado para os portos norte-americanos, fugindo daquele país. Charlie Chaplin, num documentário de 1917 chamado O Imigrante, ia fazer uma crítica social muito forte, denunciando as condições desumanas com que o imigrante era tratado quando chegava nos Estados Unidos. Terra das oportunidades, sim, mas com muita intolerância e com muita xenofobia. O ato de imigração de 1924 limitou a entrada de muita gente até a década de 60. Isso foi motivado pelo medo do socialismo, isso foi motivado também por ações de grupos como a Ku Klux Klan. Como a gente pode ver, havia sim uma prosperidade, mas essa prosperidade era para poucos. Existia um enorme abismo social entre os ricos e os pobres. Para te ter uma ideia, apenas 5% da população abocanhava 40% da renda nacional. E pelo menos 50% da população estava abaixo da linha de pobreza. A maioria composta por imigrantes e negros. O American Way of Life, na verdade, era para poucos. Como a gente pode ver, os Estados Unidos da década de 20 eram um país de enormes contrastes. Dois sistemas contribuíram muito para esse incremento da produção industrial: o Fordismo e o Taylorismo. Em primeiro lugar, o Fordismo. Henry Ford, descendente de imigrantes irlandeses, inventou um sistema sensacional para diminuir o tempo e os custos de produção. Ele organizou uma linha de montagem com a produção em massa. Imagina uma esteira, 30 operários posicionados e a carcaça do carro passando. Cada operário exercendo uma função. No final, saía o Ford T, o modelo preto, que no Brasil ficou conhecido como Ford Bigode. Quer ter uma ideia do que eu estou falando? Olha só, em 1908, um modelo T levava 12 horas para ficar pronto e custava $850. Em 1914, esse mesmo modelo T levava 93 minutos para ficar pronto e custava $250. Não é uma revolução? Até 1927, 15 milhões de unidades foram vendidas. Por isso que o Henry Ford é conhecido como o homem que colocou o mundo sobre rodas. Já o Frederick Taylor trabalhou com a ideia de racionalização do tempo dentro da unidade industrial. Em 1911, ele publicou um livro chamado Princípios da Administração. E ele pensou uma nova forma de organizar o tempo da produção. Cada operário exercendo uma tarefa específica cronometrado. Com isso, ele conseguiu também diminuir o tempo da produção e cortar custos. Uma maneira de eliminar os comportamentos desnecessários dentro da empresa.
A partir do Taylorismo, o tempo passou a ser visto muito mais como uma mercadoria e o trabalhador passou a ser uma peça mais descartável na produção. Os princípios do Fordismo e Taylorismo foram rapidamente assimilados e exercem muita influência até hoje. Bom, essa foi a primeira parte dessa nossa conversa sobre a crise econômica de 1929. O que a gente tentou fazer aqui foi caracterizar aquela sociedade nos momentos que antecederam a crise. Espero que tu tenha gostado. Aproveita e visita o meu site de História e Cultura Geral no endereço que está aparecendo abaixo. Aguarda pela segunda parte e não esquece, quem entende história, entende melhor o mundo. Um abraço e até a próxima!